Muito bom dia. Vamos iniciar mais um café da manhã. Vamos aguardar um pouquinho. Café da manhã da Uniapac e ADCE São Paulo. Vamos aguardar mais um pouquinho para que os nossos participantes ou assistentes possam ingressar para acompanhar essa manhã bem especial, na companhia do nosso querido Carlos Alberto de Franco. Então, vamos esperando mais uns minutinhos. Temos aqui conosco também Padre Valdeir, que é o nosso assessor espiritual, Adalberto Lolato, que é o presidente da ADCE São Paulo, e eu, Gigi Cavalieri, a presidente da Uniapac Latino-Americana. Muito bem-vindos todos vocês, e estamos aí hoje no dia 10 de maio, né? Uma manhã chuvosa, temos a felicidade ou a facilidade da tecnologia, né, de nos aproximar, de não termos que molhar os nossos pés, né, para poder chegar, e chegamos aí aonde pudermos, né, e aonde as pessoas nos permitirem chegar. E hoje um dia eu via no rádio, né, um pouco mais triste, que perdemos aí a nossa cantora Rita Lee, né, de tantas festas, de tantos bailes, de tantos encontros, de tantos questionamentos, assim como hoje, né? Continuamos com tantos questionamentos. Bom, então vamos iniciar. Padre Valdeir, por favor, nos inspire com a sua mensagem espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou ler um trecho do Evangelho de São João, o capítulo 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como o ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante essa passagem do Evangelho, porque ela está dividida em duas partes, né? A primeira parte, porque Jesus assume aquilo que é próprio de Israel. Israel é a videira, né? Escolhida por Deus. E agora Jesus vai dizer que quem é a videira é ele. Não é mais Israel, mas é ele que é a videira. É a ele que nós devemos permanecer. E é interessante que o verbo permanecer, ele aparece 7 vezes nesse pedacinho que eu li, né? No Evangelho de João aparece muito mais, né? Mas nesse trecho do Evangelho, pelo menos 7 vezes, né? Ele dizendo, eu sou a videira. E é interessante da videira, porque eu não sei se vocês já repararam, quando a gente poda uma videira para que ela possa produzir, naquele lugar que a gente poda, né, sai como se fosse uma lágrima. E essa lágrima, ela cria uma casca ali naquele lugar para que aquela ponta não apodreça, né? Ou seja, e depois, ou seja, os outros olhinhos que tem vão soltando novos ramos, né? Então, assim, muitas vezes acontece conosco, né? Muitas vezes nós levamos umas podadas de Deus também, né? Que dói, não vou falar que não dói, dói, né? Mas aquela lágrima que Deus coloca ali, ou seja, é para que a gente possa crescer e que a gente possa produzir realmente muitos frutos.
Então, vejo que isso daí não acontece só na nossa vida familiar, né? Mas acontece também nos nossos negócios, né? Ou seja, naquilo, na nossa profissão, enfim, em todos os lugares, né? A oração do dirigente cristão de empresa: Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigada, Padre Valdeir, que a gente possa ser aí videira, né? E que não precisemos de tantas podas, né? Que a gente possa conduzir a nossa vida com mais tranquilidade e com mais serenidade. Padre Valdeir fala bem de videira, porque ele tem na casa dele uma maravilhosa, por isso que ele fala bem, e que produz muitos frutos, então ele fala com conteúdo, né? Eu peço ao Adalberto e ao Gigi Cavalieri, retorno aqui mais uma vez, hoje, dia 24 de maio de 2023, estou como presidente da Uniapac Latino-Americana, e peço ao Adalberto, que é o presidente da Uniapac e a DCE São Paulo, que dê as boas-vindas ao nosso querido Carlos Alberto de Franco. Bom dia a todos. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito grato por trazer aqui os seus ensinamentos, conhecimentos e experiências. A gente sabe que você tem uma formação muito bacana, doutor pela comunicação na Faculdade de Roma, formado e doutor pela Universidade de Navarro. Então, assim, bacharel em Direito. Muito obrigado por trazer. Uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado. Muito bom, meus caros. Vou só dizer aqui o tema de hoje, né? O tema de hoje é um tema bastante complexo e bastante polêmico, e não poderia ser outra pessoa a falar sobre ele do que Carlos Alberto de Franco, que tem conteúdo, conhecimento, experiência e muitos anos nesse meio para poder nos inspirar e nos orientar. Então, o tema de hoje: o impacto da imprensa na formação de opinião e o que os líderes podem fazer para contrapor os desvios ideológicos. Que tema, hein, Carlos Alberto? Vamos lá. Vai dar conta? Tem que dar, né? Lógico que dá. Vamos ver, né? Vamos ver. Olha, é um prazer enorme estar com vocês. Gostaria de estar mais vezes, espero e faço. Sabe que a vida de um cristão é renovar propósitos constantemente, né? E muitas vezes olhar e ver o que não cumpriu e renovar outra vez um propósito, né? E faço propósito de estar mais perto de vocês e estar com vocês com mais frequência. Enfim, o tema é um tema interessante. O que eu vou fazer é simplesmente colocar a bola em campo, de sorte que vocês possam depois, daqui meia hora, 35 minutos, poder fazer uma troca entre nós, né? Uma conversa, vocês vão ter as questões, as dúvidas, e o que eu possa responder, responderei com muito gosto, né? Eu diria que nós vivemos, em primeiro lugar, quando a gente percebe isso, uma mudança cultural avassaladora, profundíssima. Uma mudança muito superior àquela que trouxe Gutenberg, mas muito superior, muito superior. E o jornalismo sofre e também se beneficia, de alguma maneira, das consequências dessa mudança, porque o jornalismo está imerso nessa mudança que trouxe coisas muito positivas, sobretudo através do mundo digital, mas que, evidentemente, trouxe também alguns problemas. E o jornalismo vive hoje uma crise importante. Em primeiro lugar, vive uma crise brutal no modelo de negócio. A publicidade desapareceu. Antes, os jornais recusavam publicidade, os veículos de comunicação recusavam
publicidade por excesso de publicidade, e hoje essa publicidade tradicional desapareceu e não vai voltar. Consequentemente, os jornais, as televisões, enfim, as empresas de comunicação tiveram que produzir um enxugamento nas suas equipes. Um enxugamento que muitas vezes não foi feito de um modo inteligente. Vocês são dirigentes de empresa e sabem do risco que é fazer um enxugamento por critérios puramente de nível salarial. Então, quando você faz por esse critério e não pensa em outras consequências, você pode pôr para fora os melhores, os mais talentosos e que custam mais caro, e ficar com uma equipe excessivamente júnior e não preparada, uma equipe que você tinha antes. Sendo que, no caso do jornalismo, isso ocorreu, e ocorreu com uma agravante, que, em função do aparecimento das redes sociais, de alguma maneira, o jornalismo perdeu a hegemonia das audiências, perdeu a hegemonia da narrativa e, portanto, o jornalismo tem que oferecer um produto de mais qualidade, capaz de atrair um consumidor que está sendo bombardeado por muitos impulsos e muitos elementos de atração, e tem que fazer isso, um produto melhor, com menos gente, e provavelmente com gente menos qualificada, né? Nós vivemos um momento que todos vocês sabem e percebem, que é um momento que eu chamaria de desintermediação. A internet trouxe esse fenômeno. As pessoas não querem intermediação de políticos, não querem intermediação de partidos, não querem intermediação de igrejas e não querem intermediação da própria mídia. O mundo digital passou para o consumidor uma falsa percepção, porque é falsa, de que ele pode, de alguma maneira, ter o seu diário personalizado. Eu não vou assinar um jornal. Eu tenho a internet que me oferece um mundo de informações. E eu vou montar o meu tailor-made, vou fazer o meu diário personalizado. Isso é falso por quê? Porque a internet é uma overdose de informação e você precisa o quê? Precisa o que o jornal faz, editar essa informação. Dizer para você, isso é importante, isso não tem nenhuma importância, enfim, estabelecer essas prioridades, que é o trabalho que o jornalismo faz, em princípio, né? Que futuro se reserva a um jornalismo num momento de desintermediação tão violento? Eu diria que, aparentemente, numa primeira visão, um futuro complicado. No entanto, a agenda pública, o que você discute, o que eu discuto, o que o Congresso Nacional discute, os grandes temas de debate público no Brasil e no mundo, continuam sendo determinados pelos veículos da mídia tradicional. A internet, ela reverbera, ela repercute, ela amplifica, mas o pontapé inicial sempre é dado por um veículo tradicional, da mídia tradicional. Eu me lembro que num dos primeiros cafés da manhã que o presidente Jair Bolsonaro organizou para jornalistas, na realidade não foi ele, foi o general Rego Barros, que é um homem de grande valor, que era o porta-voz do presidente da República, que teve a ideia de organizar uns cafés da manhã do presidente com a imprensa. Eu me lembro que tive no primeiro ou no segundo café da manhã, estávamos 6 jornalistas, o presidente Bolsonaro, o general Heleno e o general Rego Barros. Foi um café da manhã muito agradável, quer dizer, ele teve uma relação conflitiva com a imprensa, mas nesse momento foi muito agradável. Fizemos as perguntas que quisemos, algumas perguntas, evidentemente, como faz todo jornalista, indo aos pontos que não agradam o entrevistado, né? E ele respondeu com toda tranquilidade, mas eu disse a ele, eu digo, presidente, o senhor está convencido que o senhor foi eleito em função das mídias sociais? Isso, em parte, é verdade. A sua equipe trabalhou muito bem as mídias sociais, havia um clima no país que possibilitou a seleção a presidente da República do senhor. No entanto, o senhor não esqueça que o que vai determinar o seu governo, que vai determinar, digamos, as ações e a percepção da sociedade sobre o seu governo é a mídia tradicional. Se o senhor não conversar conosco, se o senhor não conversar com a mídia tradicional, o senhor vai ter problema. Bom, os filhos do presidente não sossegaram enquanto não acabaram com os cafés da manhã. E, ao acabar com o café da manhã, detonaram uma ponte que é absolutamente essencial em qualquer governo.
O governo pode não gostar da imprensa, mas ele precisa conversar com a imprensa se ele quiser sobreviver e se ele quiser transmitir a sua mensagem de uma maneira produtiva para ele, né? Então, eu acho que, entrando já agora no nosso tema, que é preciso recuperar, nós jornalistas, recuperarmos o equilíbrio entre a informação de denúncia, que é urgente, que é necessária, e o jornalismo construtivo, o que eu chamo de jornalismo propositivo, e, sobretudo, a recuperação do jornalismo factual. Uma cobertura de qualidade é, antes de mais nada, um problema de foco. É preciso que nós declaremos guerra ao jornalismo declaratório e que assumamos, de fato, a agenda do cidadão. Pensar na qualidade, não na quantidade da informação. Nós temos que ofertar para o consumidor uma informação que ajude a sua navegação na vida. Não uma overdose de informação, muitas vezes algumas superficiais, que não tem nenhuma sustentação, que duram chuva de verão, duram um minuto, no dia seguinte ninguém fala daquilo. Ofertar informação de alta qualidade. É preciso fixar a atenção da cobertura não mais nos políticos, nas estratégias dos políticos, mas nos problemas do cidadão. O papel da imprensa é ouvir as pessoas, é conhecer as suas queixas, identificar suas carências e cobrar as soluções dos políticos, dos governantes. Quais são as principais, eu elenquei aqui, algumas armadilhas que conspiram contra a qualidade do jornalismo. Primeira armadilha, do meu modo de ver, o isolamento da mídia, o seu distanciamento do mundo real. Parece absurdo, que o jornalismo está imerso no mundo real, e o jornalismo não faz outra coisa senão falar do mundo, estar em conexão com o mundo. Mas não é bem assim que a coisa ocorre. Por quê? Porque nós, jornalistas, somos arrogantes. Somos arrogantes porque nós olhamos o mundo de cima para baixo, que nós temos uma excessiva consciência do nosso poder. Nós sabemos que nós somos capazes de destruir um patrimônio moral em um dia. Quer dizer, uma denúncia pouco fundamentada pode destruir uma empresa, pode quebrar uma empresa, pode destruir um patrimônio pessoal, isso é, destruir a honorabilidade de uma pessoa. Nós temos consciência desse poder. Por outro lado, o jornalismo é fascinante. Então, é muito frequente que o jornalismo e o jornalista converse com o jornalista. O jornalista casa com o jornalista, frequenta bar frequentado por jornalista, vai a restaurante de jornalista e passa o dia inteiro falando de jornalismo. Ele tem uma grande dificuldade de se colocar no lugar do consumidor, na posição do ouvinte. Portanto, a cobertura caminha, muitas vezes, na contramão do consumidor. O jornalista escreve para os colegas, nem sempre escreve para o consumidor. Dou um exemplo claro disso, a eleição do Trump nos Estados Unidos. Para mim, aquilo foi assustador. Quer dizer, o Trump claramente ia ser o presidente dos Estados Unidos. No entanto, a mídia ligada ao Partido Democrata, entre elas um jornal do porte do New York Times, queria outro candidato. E passou a informar sem levar em conta a realidade, passou a informar em função de um desejo. A revista Newsweek saiu no dia da eleição com uma capa, com a Hillary na capa, e com 200 mil exemplares impressos que foram jogados no lixo. A Newsweek sabia que a Hillary ia perder, mas passou o tempo inteiro dizendo que o Trump ia ser derrotado. Esse não é o nosso papel. Nós podemos dizer isso nas páginas de opinião, mas na informação nós temos que contar para o leitor a realidade. Quer dizer, os jornais americanos não souberam contar para o consumidor o que estava acontecendo naquilo que eu chamo América Profunda, que não está em Nova York, que não está em São Francisco, que não está em Los Angeles, mas está no resto dos Estados Unidos. Então, primeiro problema, primeira armadilha, nós temos que estar muito próximos do consumidor, entendendo o mundo do consumidor. Segunda armadilha, o protagonismo dos repórteres, dos jornalistas. O Carl Bernstein, que foi um grande jornalista responsável pela destituição, pela renúncia do presidente Nixon, imagina, o caso Watergate derrubou o presidente do país mais poderoso do mundo. O Carl Bernstein dizia uma frase fantástica: o bom jornalista ilumina a cena,
o repórter engajado constrói a história. Nós não somos construtores da história. Nós somos e devemos ser iluminadores da cena. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é construir o que nós queremos. O nosso papel é contar o que realmente está acontecendo. Isso é importante no jornalismo, mostrar a realidade sem impor a nossa percepção e a nossa visão dessa realidade. Tanto, a reportagem não deve ser nunca o empenho da confirmação de uma hipótese, mas é uma tentativa esforçada de descobrir a verdade dos fatos. O jornalismo é a busca da verdade possível. O jornalismo não é metafísica, não, é a busca da verdade possível. A verdade é fugidia, difícil, é escorregadia, mas o meu papel como jornalista é empenhar-me em buscar essa verdade possível. Outra armadilha, o jornalismo de registro. Isso está muito presente na má cobertura de política no Brasil. Está dominada pela síndrome declaratória. Sobra Brasília e falta Brasil real. Quer dizer, nós passamos o dia inteiro, são páginas, são edições de televisão, informando sobre uma frase. Isso com o Bolsonaro era muito comum, porque o Bolsonaro era mestre nisso. Bolsonaro parava o carro na porta da Alvorada e soltava um míssil, uma barbaridade qualquer, que ele fazia de propósito. Ele queria estar na manchete. E o que é que nós fazíamos? Passávamos o dia inteiro, nós, depois Eliane Cantanhede, na coluna, falando daquilo que não tinha nenhuma importância. Aquilo era espuma, aquilo era uma frase que não se sustentava, mas nós estávamos absolutamente reféns de Brasília. E nós não contávamos a realidade desse país extraordinário. Eu sou do Conselho da Rede Amazônica, o Grupo Rede Amazônica, afiliado da Globo, é o maior grupo de comunicação do norte do país, estão em 6 estados. Então, eu conheço bem a região amazônica. Não tem nada a ver a Amazônia real com a Amazônia que a mídia transmite, mas nada a ver. A impressão que a gente tem é que a Amazônia está pegando fogo, que... Em primeiro lugar, que o Código Florestal deu 3% da área da Amazônia pode ser utilizada para... O resto é preservação. É evidente que há problemas aqui e ali, mas você vai para a Amazônia e você vê o empreendedorismo, você vê coisas... Eu, por exemplo, estava numa cidade da Amazônia, estava lá um japonês, Hirota, um japonês de bermuda, sandália havaiana, começamos a conversar, e de repente eu fico sabendo que aquele japonês de bermuda, sandália havaiana, uma pessoa simples, era o maior exportador de café para a Coreia. Quer dizer, você descobre isso na Amazônia. Então, o que nós estamos fazendo, jornalista? Nós estamos obcecados com o Brasil e não contamos a realidade do Brasil real, do Brasil profundo, né? Outra armadilha que eu gostaria de colocar para vocês, perigosa, o que eu chamo de jornalismo de dossiê. A imprensa, sobretudo em ano eleitoral, é uma presa fácil dos políticos, que produzem dossiês e entregam para o jornalista. E o jornalista imprudente, o jornalista pouco ético, vai e publica aquele dossiê. Dossiê não é matéria para publicação. Dossiê é matéria para apuração. Quer dizer, antes de publicar o dossiê, eu tenho que ver aquilo se sustenta em pé, aquilo é verdadeiro. Se for verdadeiro, eu tenho que publicar mesmo. Agora, se não for verdadeiro, eu não posso publicar. Dossiê não é ponto de chegada, dossiê é ponto de partida. A precipitação pode destruir um patrimônio moral. A precipitação pode destruir a história de uma empresa e também destrói a nossa. Porque um erro desse porte, no fundo, é um tiro de morte na credibilidade do veículo que produziu aquele erro. Outra questão que eu levantaria para vocês. O pré-julgamento. O grande Paul Johnson, faleceu há pouco tempo, escrevia na Spectator de Londres, escreveu um ensaio maravilhoso sobre ética jornalística, e ele dizia o seguinte: o jornalismo pode ser uma arma carregada quando dirigido com intenção hostil contra alguém. Por isso, dizia o Paul Johnson, é preciso pôr a mão na consciência antes de apertar o gatilho. Caso contrário, é assassinato moral. Nós, jornalistas, temos que pensar isso. Quer dizer,
Evidentemente, o poder de fogo do jornalismo é muito grande. E o pré-julgamento, quer dizer, julgar uma pessoa antecipadamente e ir para frente nesse pré-julgamento, se aquilo não for verdadeiro, pode ser assassinato moral, e nós podemos, pelo menos, nos sentir, no nível da consciência pessoal, como assassinos morais. Algo terrível na vida de uma pessoa. Outra armadilha, a editorialização do noticiário. O que eu quero dizer com isso? O ouvinte, o leitor, o internauta, ele, quando assina um produto, ele não quer um pacote opinativo, ele quer informação. Nós não podemos fazer contrabando opinativo na informação. Nós temos que ofertar informação e dizer para o leitor: você quer ouvir a minha opinião? Vá nesse espaço. Aí está a minha opinião, que eu acho que é séria, eu acho que é fundamentada, mas está claramente identificado como opinião. O que eu não posso é meter o contrabando opinativo dentro da informação de modo disfarçado, porque isso é fraudar aquilo que o consumidor está esperando de nós. Outra armadilha, a invasão desproporcionada da privacidade. Por que eu falo invasão desproporcionada da privacidade? Porque a invasão da privacidade, ela pode significar um roubo, o roubo da dignidade da pessoa. Mas ela também pode representar um dever ético. Vou explicar o que eu estou dizendo. A privacidade de um homem público não é a mesma privacidade que tem um cidadão comum. O homem público assumiu o ônus, em função da sua atividade pública, ele assumiu o ônus de ter a sua privacidade reduzida. Quando há, na vida de um cidadão, um homem público, aspectos da sua vida privada que podem ter repercussão na vida pública, não só eu posso, como eu devo invadir a vida privada desse homem público e colocá-la no conhecimento da sociedade. É um dever ético. O que eu não posso fazer isso é em função da superficialidade, é em função de querer um furo jornalístico. Tem que haver sempre, eu digo, a fórmula do Paul Johnson é muito interessante. A diferença entre interesse público e interessante para o público. Eu não devo publicar uma coisa simplesmente por ser interessante para o público. Uma fofoca, o público foi interessado em saber o que acontece na vida privada do homem público. Agora, quando está em jogo o interesse público, aí eu tenho o dever de invadir a vida privada do homem público e expor aspectos da sua vida privada que podem ter repercussão na vida pública. Rapidamente, antes de passar a bola para vocês, receitas para a qualidade do nosso trabalho profissional. Em primeiro lugar, humildade e coragem moral. Humildade que contrapondo a arrogância é humildade. Eu já disse que nós somos arrogantes, portanto, nós temos que lutar. O padre sabe disso, que é uma luta dura, difícil, complicada, mas lutar para a humildade, que é a mais nobre das virtudes. É o fundamento de todas. Se falta humildade, não se constrói o castelo das virtudes cristãs, está tudo sem fundamento nenhum, né? Então, o jornalista tem que lutar para ser humilde. E coragem moral, porque é uma atividade complicada, difícil. O presidente Kennedy, num livro fantástico, antes de ser senador, antes de ser político, ele escreveu um livro, Perfis de Coragem, que é uma análise maravilhosa de alguns casos de políticos americanos que puseram em risco a sua carreira pública em defesa de valores. E o presidente Kennedy definia a coragem como dignidade sob pressão. No fundo, a coragem é manter a dignidade em situações de pressão. Isso é fazer o que eu tenho que fazer, mesmo que aquilo possa ter um custo relevante para a minha vida, né? O jornalista tem que ter, muitas vezes, coragem moral. Há situações em que você sabe que aquela matéria pode produzir uma enorme reação, mas você sente que deve publicar essa matéria, você vai em frente e assume as consequências da reação que pode advir da publicação dessa matéria. O jornalista tem que falar menos e ouvir mais. Nós temos que ter uma micro boca e uma macro orelha. E, em geral, acontece o contrário. Nós temos uma macro boca e uma micro orelha. Nós falamos constantemente, nós apontamos, denunciamos e ouvimos pouquíssimas pessoas. Foco no leitor, o nosso compromisso não é com o político, mas é com o cidadão, portanto, nós temos que
captar e perceber quais são as demandas da cidadania e procurar dar resposta a essas demandas, e não ao jornalismo chapa branca, e sim ao jornalismo independente. Quer dizer, a credibilidade das empresas, ela funciona precisamente em função da independência dos jornalistas, que não podem ter compromissos espúrios, não só com pessoas, com outras instituições, mas nem sequer espúrios com a ideologia. Eu posso ter uma visão de mundo, mas eu não posso impor a minha visão de mundo para os consumidores da informação. Isso, infelizmente, de alguma maneira, ocorreu muito no Brasil e está ocorrendo no mundo em função dessa polarização que atingiu o mundo todo. Eu diria que foi muito forte nos Estados Unidos, foi exportada para o Brasil, para a Europa Ocidental. Então, no mundo polarizado, infelizmente, o jornalismo entrou na polarização e nunca poderia ter entrado. O jornalista ele tem que reportar a polarização, mas ele não pode ser parte da polarização. No caso do Brasil, a perda de qualidade, a meu ver, está muito relacionada com a tomada de posição do jornalista nessa polarização em relação ao governo do Bolsonaro. Eu vou dar a minha apreciação pessoal, eu respeito a opinião de todo mundo, mas é a minha interpretação. Nós, jornalistas, vimos o Bolsonaro como um grande risco para a democracia brasileira. E ficamos obcecados com isso. Eu sempre disse para os meus pares, essa interpretação é errada. Quer dizer, o Bolsonaro, ele diz coisas incríveis, ele faz declarações, ele ameaça. Mas vamos lá. Qual é a ação concreta do Bolsonaro contra a Constituição? Ação concreta, medida concreta. Não houve nenhuma. Eu dizia, quantas ações o Supremo Tribunal Federal teve contra a Constituição? Eu posso elencar 7. 7. E tenho escrito isso. Então, essa visão de que o grande risco era o Bolsonaro ia dar um golpe de Estado. Claro, quem tem informação, como eu tenho, quem sabe qual é a cabeça dos militares, como eu sei qual é a cabeça dos petistas, etc. Eu sei que não havia uma mínima possibilidade de Estado. Ele vai dar um golpe de Estado com estilingue? Ele precisa dos militares. Os militares não, em nenhum momento, admitiam a possibilidade de um golpe de Estado, até porque sabiam o histórico anterior. Eles viveram um momento que demorou muito para eles, digamos, de alguma maneira, conseguirem recuperar uma imagem de distanciamento, de respaldo das instituições e não das aventuras dos políticos e tal. No entanto, nós compramos essa versão, e ao comprar essa versão, nós assumimos um lado, e nós não podemos assumir um lado. E ao assumir um lado, nós perdemos qualidade. Nós passamos a fazer um jornalismo de militância e não um jornalismo de informação factual. Isso teve consequência, eu acho que nós começamos agora a recuperar um pouco o espaço anterior, quer dizer, de fazer um jornalismo mais objetivo. Nós conversávamos antes de começar a nossa palestra, nós estávamos conversando sobre o meu último texto, meu último artigo, a defesa precisamente da objetividade, que é fundamental, ser objetivo. Eu não posso aqui querer impor a minha visão do mundo, mas eu tenho que apresentar para vocês o que realmente está acontecendo no mundo, né? Então, eu acho que aqui nós já temos tema suficiente para a gente estabelecer uma conversa que eu acho que é muito mais rico do que eu ficar falando, é captar as dúvidas que vocês tenham e a gente daí trava um diálogo interessante, ok? Olha, obrigado pela atenção de vocês e agora Gigi que comanda tudo aí, né? Gigi né? Comando tudo, nada. A gente coloca nas mãos de Deus e pede para ele comandar, né? Assim que a gente caminha, né? Pelo menos a gente tenta, porque como você bem colocou, né? O homem tem essa prepotência, né? De querer saber e resolver tudo, né? E não escuta. Acho que a polarização está muito por aí também, né, Carlos Alberto? Da autossuficiência, né? Do poder, do todo-poderoso, né? Sabemos tudo, e por isso não aceitamos e nem escutamos o que os outros nos falam. Nós estamos aqui com uma audiência muito boa, com presença aqui de pessoas que realmente, doutor Gilberto Ribeiro, e que parabeniza, e que pergunta se é possível crer na independência de quem depende de dinheiro público, como as grandes mídias.
Então, essa é uma questão, né, da questão dos recursos financeiros, como você falou aí, quem é que paga, quem é que compra, né, as mídias. Bom, aí eu acho que há também uma percepção que se criou uma lenda, uma visão equivocada. Evidentemente, existem veículos que são muito dependentes do governo, mas os grandes veículos, de fato, com verba de governo ou sem verba de governo, vão para frente. Quer dizer, claro que a verba de governo é bem-vinda. Claro que e esse foi um dos problemas que o Bolsonaro gerou com relação à imprensa, quando o Bolsonaro tomou uma medida para impedir que as empresas públicas publicassem os seus balanços nos veículos de comunicação social, o que ele conseguiu foi criar um mal-estar no sentido dos jornais. Por que está fazendo isso? Quer dizer, ninguém fez isso na história do país, e por que essa animosidade? Agora, objetivamente, quando você, num jornal, num grande veículo, numa grande emissora de televisão, você pensa no teu orçamento, e sabendo que você é uma empresa que, evidentemente, muitas vezes tem que questionar, tem que levantar problemas do próprio governo, você não fica refém do governo. Se você ficar refém do governo, você fica refém de produzir uma informação com independência. Então, eu acho que há uma lenda de que os jornais, os veículos, dependem totalmente do governo e, portanto, a relação piora ou melhora em função da entrada ou não desses recursos. É evidente que, sim, então, é ótimo, mas um veículo não depende exclusivamente desses recursos. Alguns, sim. Nos estados menores, há uma enorme influência do governo do estado, das prefeituras municipais no interior, mas eu estou falando da grande mídia, da mídia tradicional, não é assim que se dá. O Irota, você citou o Irota está falando aqui que quem é o exportador de café não é ele, o Irota que a gente conhece aqui do nosso, e te dá os parabéns aí mais uma vez por essa apresentação. Por Oi. Inclusive, agradeci o Irota, porque o Irota fez o convite ao Carlos Alberto. O Irota. Agradecimento aí, o Irota. Exatamente. Eu, inclusive, tive o prazer de almoçar com o Carlos Alberto a convite do Irota também. Tivemos juntos aí, podendo desfrutar, né? Isso, muito agradável. Foi muito, muito bom e sempre muito bom beber de fontes que têm capacidade, entendimento e discernimento, né? E aí Irota é uma pessoa encantada com o Brasil e preocupada Sim. com o Brasil e lutando pelo Brasil. Tenho grande admiração por ele. E um estudioso, né? Porque eu acho que muita gente é encantado, mas fica só no encantamento, não se aprofunda para conhecer a história e tudo mais, né? E aí ele pergunta aqui o que você pensa sobre direito autoral cobrado das Big Techs de conteúdo jornalístico. Não limitaria o acesso à informação? E depois também, assim, um governo, né? O governo pode usar uma ferramenta, aí você já falou, né, sobre conteúdos jornalísticos a seu favor, se tem essa imparcialidade, se a gente está quase que amarrado numa questão assim de governamental, né, de direcionamento. Então, quem está no poder, quem tem o poder, quem está no governo, acaba direcionando e fazendo com que as mídias sejam tendenciosas e não verdadeiras, né? Você falou aqui que não apresenta um Brasil real, feito, você citou a própria Amazônia, né? Então, como é que a busca da verdade, né, que acho que é uma questão assim importantíssima e que a gente acabou perdendo muito, porque a gente tinha aí os jornais que apresentavam e que diziam, feito você falou, uma análise, uma síntese, e não um posicionamento. E a gente acabou perdendo muito isso. E já emendo com uma pergunta se a certificação, né, se a obrigatoriedade de uma certificação, de um estudo, de um diploma, melhoraria isso. São algumas perguntas que a gente tem aqui, que foram passadas, e se vocês tiverem mais, podem colocar no chat que a gente vai passando aqui para o Carlos Alberto. Por favor. Tá bom. Em relação ao direito autoral, esse é um tema que me parece, na minha percepção, muito claro. Quer dizer, o que os veículos de comunicação estão pedindo, e eu acho que acertadamente estão pedindo, é que as plataformas digitais, elas digamos, entreguem aos veículos o que foi produzido pelos veículos.
Porque eu dou um exemplo a vocês. Se hoje os veículos de comunicação decidirem, amanhã é quinta-feira, dia 25, né? Bom, amanhã nós não vamos postar nenhuma informação. O Google está perdido. O Google o que faz é, de graça, pegar o que foi produzido por uma empresa de comunicação que tem uma enorme redação, que paga salários de jornalistas, que sai à rua para apurar, o Google pega isso para ele de boa. Não, o que as mídias estão dizendo é a legislação deve obrigar que esses veículos entreguem para aqueles que produziram a informação algo. Eu acho isso perfeitamente justo, perfeitamente correto. Em relação à questão digamos, do controle dos governos, isso depende muito de nós. Quer dizer, eu acho que a mensagem do governo ela tem que ser encarada por nós, jornalistas, de uma maneira muito independente. Quer dizer, é evidente que o governo ele lança uma série de mensagens com o objetivo que essas mensagens sejam emplacadas pela mídia e, portanto, deem uma visibilidade conveniente e interessante para ele, governo. A nossa responsabilidade é não deixar de informar, mas, ao informar, dizer por que o governo está fazendo aquilo, quais são os pontos que são positivos, negativos, se aquela mensagem do governo ela é viável, se não é viável. Quer dizer, não é simplesmente ser um canal para transmitir o que o governo quer. É transmitir o que o governo está falando, mas transmitir mostrando o que realmente está por trás daquela iniciativa do governo, né? Então, eu vejo nessa direção. Não sei se respondi mais ou menos as questões. É isso mesmo, é sair, né, do pensamento pessoal para a verdade da mensagem, da verdade do fato, né? Exato. E aí temos aí, agora a gente tem na pauta aí um tema muito importante, que é o projeto das fake news, né? Como é que você vê aí essa tramitação no Congresso? Bom, então vamos ver. Esse projeto, ele começa com um grande equívoco. Eu, na segunda-feira, vou escrever na minha coluna um artigo bastante duro em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, que eu conheço pessoalmente, tenho relação com ele, mas o ministro Alexandre de Moraes vem adotando um protagonismo pessoal muito forte, o que não é bom para um ministro supremo, que deve ter sempre uma posição recatada e decidir nos autos e não decidir no holofote da mídia. Não só adotou uma postura de muito ativismo judicial, como concretamente no caso das fake news, o ministro Alexandre de Moraes abre um inquérito das fake news há mais de 3 anos. Quer dizer, o inquérito devia ter sido fechado, foi aberto, dura 3 anos, e o ministro Alexandre de Moraes está colocando nesse inquérito tudo, até o passaporte do Bolsonaro entrou no inquérito das fake news, que tem que ver o inquérito das fake news com o passaporte do Bolsonaro. Zero. Tem pessoas presas, tem pessoas que foram desmonetizadas. Bom, quer dizer, o inquérito da fake news, eu dou alguns exemplos. A Gazeta do Povo, que é um jornal centenário do Paraná, da maior seriedade, publicou uma matéria dizendo que o Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, que está fazendo um estrago enorme, uma perseguição à igreja inacreditável, que o Daniel Ortega é ligado e aliado ao Lula. Que não há a menor dúvida, quer dizer, os dois estão no Fórum de São Paulo, o Daniel Ortega, entre o primeiro e o segundo turno, mandou uma mensagem entusiasmada para o Lula, desejando a sua eleição. Muito bem. Em função do inquérito das fake news, a Gazeta do Povo foi proibida pelo ministro Alexandre de Moraes de dar essa informação, que é uma informação verdadeira. Portanto, no fundo, o ministro estava determinando que o jornal A Gazeta do Povo fizesse uma fake news, que desse para o seu leitor uma informação falsa, que dissesse para o seu leitor que o Daniel Ortega não tinha nenhuma relação com o Lula. Isso é falso. Então, eu acho que começa lá atrás o tema dos fake news de uma maneira muito equivocada. Eu, pessoalmente, tenho uma posição bastante, digamos, firme nesse campo. Eu acho que você combate fake news não com censura, mas com mais informação qualificada. Eu acho que você colocar na mão do Estado
e na mão de um senhor, que é o que eu vou dizer na segunda-feira, o que nós podemos ou não podemos ler é simplesmente dizer que nós caminhamos rapidamente para a ditadura do judiciário, que é tão perniciosa quanto a ditadura do executivo, a ditadura dos militares ou a ditadura do Congresso. O Brasil é uma democracia e tem que funcionar como tal, com respeito às instituições, mas ceder nesses aspectos pode nos levar a uma situação de perda de liberdades muito grande. É a minha percepção e a minha visão das coisas, obviamente aberta e respeitando qualquer posição que não seja a minha, né? A questão da liberdade, né, Carlos Alberto, a gente sempre comenta que a sua liberdade vai até onde chega a liberdade do outro, né? Claro, Senão, claro. a gente não... Você falou aqui, citou a questão do equilíbrio, né, de ter um jornalismo produtivo, né, da importância, né, dessa produção, da qualidade da produção, né, Sim. e que a gente vem percebendo um descrédito pela má qualidade da produção. É isso, exatamente, exatamente. Né? Exatamente. Antes você tinha uma matéria de um veículo e você, em princípio, lia aquilo com muita tranquilidade. Hoje você não pode ler com tanta tranquilidade assim, né? E entramos aí nessa questão, inclusive, das fake news que você citou, né? Sim. A gente não lê com tranquilidade por conta dessas fake news, né? Das invenções. E aqui o José Dirceu pergunta: o constante questionamento do antigo presidente às instituições, ao processo eleitoral, que é um modelo de referência internacional, né? O nosso processo eleitoral aqui é um modelo de referência internacional. Espera aí que fugiu aqui. Tem pergunta de gente muito importante aqui, de gente que realmente não pode ser interpretado por poucos como um estímulo à ruptura ao nosso modelo democrático. Quer que eu repita ou deu? Não, deu para entender. Deu para entender o espírito da pergunta, e eu entendo a preocupação de quem fez essa pergunta. E eu já comentei, aliás, no início, que o presidente Bolsonaro, ele de fato, ele fez ameaças, ele fez declarações, a meu ver, absurdas, que não devia ter feito, etc., né? Agora, em nenhum momento ele deu um passo no sentido da ruptura. Não deu. Quer dizer, não houve nenhuma ação concreta, poderia ter havido. Ele poderia ter enviado ao Congresso um projeto de lei de controle da mídia. Não, ele brigou com a mídia, ele rompeu com a mídia, ele agredia a mídia de uma maneira desproporcionada, inclusive mal educada, muitas vezes, mas ele nunca teve uma ação concreta. Agora, eu acho que é condenável, sem dúvida nenhuma, eu condeno e condenei muitas vezes, que um presidente da República faça declarações desse tipo. O papel do presidente da República é preservar as instituições, é fortalecer as instituições e jamais agredir as instituições. Não sei se respondi a pergunta que ele me fez, senão que ele diga e continuamos o papo. Vamos continuando. Nós temos aqui do Antônio Benatti. Não sei se você conhece o Antônio Benatti, é uma cabeça muito boa e que tem assessorado muito nos eventos, inclusive a DCE no Rio Grande do Sul, Carlos Alberto, promove anualmente um fórum para sustentabilidade. E o Antônio Benatti é muito bom e com pessoas assim de renome internacional, e isso já há anos, né? Então, a DCE é precursora aí, a Uniapac, de muito, inclusive, da responsabilidade social empresarial, que hoje ESG está muito em moda. Há 90 anos a Uniapac fala sobre isso. Já promovia isso, né? Então, a gente tem aí muito... Então, o Antônio Benatti nos fala a questão das fake news, voltando lá, né? E também da ética de conveniência que modula os discursos, né? Baseado em interesses pessoais ou de grupos interessados na busca do exercício do poder absolutista. Até onde esse sistema de coisas pode criar um outro imaginário baseado na ética de conveniência e em quais as consequências para a civilização em termos de cultura, valores e identidade? Sim. Olha, foi muito boa a sua expressão ética de conveniência. A ética da conveniência já não é ética. Já não é ética. Estamos falando de outra coisa. É a utilização de valores éticos, de princípios éticos, num interesse determinado, numa conveniência,
como você falou muito bem. Eu acho que, veja bem, eu acho que os riscos existem, sem dúvida nenhuma, tem muita gente que trabalha sob essa perspectiva, né, de utilizar, inclusive, de prostituir palavras, utilizar palavras e valores que são magníficos, deformando e deturpando esses valores em função de uma conveniência, como você bem disse. Ora, eu sou muito otimista, eu acredito que o bem se impõe ao mal, eu acredito que a ética se impõe à falta de ética ao longo do tempo. Quer dizer, essas ações deletérias, destrutivas, deformadoras dos valores, elas podem ter êxito num determinado momento, mas elas acabam sendo desmascaradas pela força da realidade dos fatos. Isso é inexorável. Então, eu acho que nós, e numa instituição como essa, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, evidentemente tem que se pautar sempre pelos valores corretos, acreditar nesses valores, perseverar nesses valores e saber que mesmo que em alguns momentos nós tenhamos a sensação de que estamos indo para trás, não estamos indo para trás. Continuamos fiéis a esses valores, porque eles lá na frente vão triunfar. Eu sou um otimista alucinado, radical. E o otimismo não é uma visão... O Juscelino dizia o seguinte, Juscelino, eu tenho grande admiração pelo Juscelino, um visionário, um presidente visionário, impulsionador do desenvolvimento do Brasil, impressionante. Ele dizia, os otimistas podem errar, os pessimistas começam errando. É a percepção do presidente Juscelino. E eu estou de pleno acordo. Eu acho que o otimismo não é ter o pé fora da realidade, é estar com os pés bem cravados na realidade, mas com o coração olhando para frente. Isso é o que constrói uma empresa, o que constrói um país, o que constrói uma sociedade. É a missão do cristão, né? A esperança, né? O otimismo Claro. é a esperança, no fundo é isso, né? Espega ao dente. Exato, exato, né? Que a gente tem aí, verdade que no primeiro momento fica-se muito assustado, porque realmente você acaba muitas vezes destruindo, né? Uma imagem, uma pessoa, né? Como é a pessoa, para depois, mais para frente, mas por isso o perigo das mensagens que a mídia propõe, né? E o Irota pergunta aqui por que o jornalismo brasileiro valoriza tão pouco as informações de utilidade pública, tais como o tema de saúde, alimentação, que é o ramo dele, né? Por isso ele está te perguntando isso, né? E que não informa, né? Por exemplo, a parte de alimentação, do valor. O feijão foi considerado pela FAO como um dos melhores alimentos do mundo, e o brasileiro está comendo cada vez menos. O Irota, faça uma campanha, né? Vamos pedir que o Irota faça uma campanha de boa alimentação, né? Que produza conteúdos de boa qualidade para que as pessoas possam, e conta aí com o Carlos Alberto para divulgar. Não, Irota, você tem toda a razão e eu insisto muito nisso. Eu acho que nós, jornalistas, estamos preocupados com o espetáculo, com a notícia de impacto e pouco preocupados com aquilo que realmente constrói o país. Quer dizer, é muito mais importante a cor do vestido da Janja do que o feijão. Todo mundo passamos, são 5 dias falando da cor do vestido da Janja, o abóbora na coroação do rei Charles III. Bom, que importância tem? Nada, quer dizer, hoje já ninguém mais fala da cor do vestido da Janja. E, no entanto, nós não falamos de temas fundamentais. Então, eu batalho muito nisso. Eu acho que o jornalista, você falou da alimentação, falou da saúde, você pode fazer grandes matérias sobre isso. Matérias interessantes, não se trata de ser uma matéria pesada, chata, mas você mostrar para o consumidor a importância de consumir certos produtos, de certos cuidados de saúde. Eu me lembro da doutora Zilda Arnes, que eu conheci pessoalmente, é uma mulher extraordinária. Extraordinária. A doutora Zilda Arnes, ela salvou milhares, eu diria quase que milhões de crianças, com uma gotinha, quer dizer, simplesmente ensinando uma solução absolutamente fácil, acessível, sem custo nenhum. Isso é uma notícia. Isso merece um prêmio Nobel da Paz. Isso merece um prêmio Nobel da Paz. Mas você tem razão, Irota.
Vamos continuar martelando isso com os nossos colegas. A gente tem aqui sempre isso já é voz corrente, né? Que notícia boa não dá ibope, né? Que então é a tal história, a cor lá do vestido, e eu uma vez questionei, né? Muito tempo atrás, nós estávamos numa festa de família, celebrando bodas de muitos anos de casados, né? Eu falei, isso não vai dar ibope, mas se alguém entrar nessa festa com uma faca e esfaquear alguém, isso vai dar ibope, quer dizer, as coisas... Então, nós temos que aí, contando com o seu discernimento, né, levar uma mensagem, essa mensagem de esperança, levar uma mensagem que existe aqui, nós estamos aqui com quase 50 pessoas com capacidade de influenciar e de levar boas mensagens, de produzir coisas produtivas, né, que realmente possam trazer frutos, né? O padre Valdeir começou falando da videira, que a gente possa trazer frutos e iluminar e inspirar essa sociedade que está enveredando por um caminho tão pessimista, tão destruidor, e não na construção da verdade, na construção da boa nova. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Você falou da boa notícia e da má notícia. Há um mote no jornalismo, que nós temos que lutar contra ele, mas é uma realidade, que o rabo abana o cachorro, não é o cachorro que abana o rabo. É isso, é exatamente isso, né? A notícia é o avião que cai, não é o avião que chega. Exatamente. E nós temos que saber valorizar o fato, o cotidiano, o dia a dia, as coisas que acontecem, dar valor, destaque e ter, digamos, a destreza e a capacidade jornalística e o texto de mostrar isso de uma maneira agradável, leve, interessante para o público, né? É o copo meio cheio, né? Nós tivemos lá, até a convite também do Irota, né? Junto com o secretário Henrique Missassi. Então, Sim. mostrando a preocupação em melhorar, em produzir, em trazer vida digna para as pessoas, né? Isso não aparece na mídia, né? Isso a gente não consegue encontrar esse tipo de notícia, né? Você falou dos aviões, quantos aviões decolam e chegam com boa qualidade de voo e tudo, se cai um, é um horror. Está nas primeiras páginas, né? Nós estamos aqui chegando, infelizmente, ao final, o tempo, né? Quando a gente está numa boa... Implacável, o tempo implacável. Pois é, ainda mais quando a gente está numa boa prosa, né? Eu digo que nunca mais ninguém reclamou de fila. Não sei se você reparou isso, Carlos Alberto, porque as pessoas ficam horas na fila aqui, ó, no celular, e não reparam o tempo. Nunca mais você ouviu alguém falando essa fila não anda, porque a fila anda e a pessoa nem reparou que andou, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, queríamos aqui pedir que o Adalberto faça o agradecimento em nome da DCE, da Uniapac e a DCE São Paulo, e em meu nome também agradeço essa manhã tão inspiradora, né, pelas suas palavras e elucidadora, todo esse sistema de comunicação, e que a gente possa realmente contar com mais pessoas feito você para trazer a mensagem da Boa Nova. Por favor, Adalberto. Sim. Carlos, muito grato. Somos imensamente agradecidos por essas palavras, por essa receita que você acabou de nos apresentar aqui, com 8 pontos aqui. Agradecer o Irota por ter feito o convite, e nós temos um ADCiano que trabalhou muito tempo na Embraer, foi o diretor, que está aqui provavelmente junto conosco, que é o Urico Parini, né? E ele fala que os aviões caem normalmente por conta de 4 grandes problemas, né? O primeiro deles é a pressa, a outra é a fadiga, o cansaço, né? Outro problema é a raiva, né? E o último é a arrogância, né? E você mencionou sobre isso agora, né? E talvez o jornalismo nosso, de alguma maneira, entrou por um caminho que talvez possa fazer esse avião cair, né? Então, assim, a gente quer te agradecer porque você tem feito artigos falando da importância de sermos objetivos, coerentes, buscar a informação assertiva, a verdade. Então, muito grato. Pedimos a Deus que o jornalismo volte a essa importante missão, que é realmente trazer informação para os ouvintes, para o consumidor, para ele ter um norte de vida. Muito grato pela
pelas suas palavras. Muito grato. Muito obrigado a você, Gigi, a você, a Irota, a todos vocês. Foi um prazer. Comecei bem o dia estando com vocês. Um grande abraço a todos vocês, hein? Mas antes da gente ir embora, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, o CIEE, a Asamar, a CESUL, o Capitalismo Consciente, o Irota, o Crescer, e pedir que o Padre Valdeir nos dê a sua bênção para que a gente possa realmente seguir aí o dia bastante inspirado e com muita esperança de que tempos melhores virão com a nossa colaboração. A DCE, a Uniapac agradecem a presença de Carlos Alberto, Adalberto, Padre Valdeir e todos que colaboraram para a realização desse evento hoje, no dia 10 de maio de 2023. Por favor, Padre Valdeir. Carlos, também quero agradecer você por essa mensagem que você passou hoje. E eu gostaria de ressaltar, mas a receita para os jornalistas. Você foi muito feliz na tua colocação, né? Seria, primeiro, humildade, coragem, falar menos, foco, né? E ser independente, né? Eu acho que isso é algo que norteia realmente os bons jornalistas, né? Os verdadeiros jornalistas, e eu tenho certeza que nós temos muitos, né? Eu acho que o grupo que levanta mais a poeira das armadilhas dentro do jornalismo é um grupo menor, né? Porque tem outros interesses. Agora, aqueles que são verdadeiros jornalistas mesmo, que fazem uma coisa séria, sabem viver realmente a humildade. E nós sabemos que a humildade vem de humus, vem de terra. E Paulo, se não tivesse colocado a boca no pó, ele não teria se convertido. Deus teve que colocar Paulo com a boca no pó para que ele pudesse ser o grande homem, o grande apóstolo que ele foi depois, né? E fazer com que a mensagem do Evangelho chegasse e se espalhasse por todo o ambiente pagão, grego e assim por diante, né? Então, eu agradeço e bendigo a Deus, né, pela tua vocação de jornalista, pelo teu trabalho, e peço a Deus agora, nessa bênção, que abençoe você e todos aqueles que nos acompanharam, né, nesse café da manhã. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um Antes grande abraço e fiquem com Deus. Antes de ir embora, eu queria botar o Carlos Alberto numa saia justa. Os Diga. nossos últimos palestrantes doaram um livro para a gente sortear aqui entre os participantes. Se você puder fazer esse carinho para os nossos assistentes em doar um livro, 2, quantos você queira, para que a gente faça um sorteio aqui entre as pessoas que estiverem assistindo e depois a gente entra em contato. Então, pode ser? Pode. Então, tá bom. Então, olha, mais uma vez, teremos aí, além dessa palestra maravilhosa, guardar um livro na estante, igual o Carlos Alberto tem aí, essa estante repleta de conhecimento e de informação. Um bom dia a todos, fiquem em paz, muito obrigada. Obrigado, tchau. Tchau. Obrigada.